Fogueira com Elas começando. Esse é um podcast voltado para a espiritualidade, expansão da consciência, conhecimento. Eu sou Milane Nascimento. Vou começar falando um pouquinho dos patrocinadores. A Bloom, agência de publicidade, é uma agência de marketing full service, vai desde site, criação de logo, redes sociais. Tem também o meu trabalho com as terapias. Atuo com a mesa radiônica, reiki, tarô, tameana e também com cursos nessas áreas, né? E eu sou Fabiana Barros. Hoje a gente está aqui com a Daisy. Vamos conversar um pouco sobre hipnose, tá? Antes, vamos falar também da Co-Criou Lifestyle, que é uma loja de camisetas com estampas que falam sobre expansão de consciência, tem mantras, enfim. Outra coisa também é o meu canal, né? Me sigam lá, se inscrevam nele. Escola Livre Seres. Eu falo sobre neurociência, lei da atração, né? Quem está começando, iniciando o processo de autoconhecimento, assim, é bem interessante, que tem vários insights ali. Falo sobre livros também que eu iniciei lendo, né, nesse processo. A Deise está aqui com a gente hoje, vai falar um pouco com a gente sobre hipnoterapia, vai conversar um pouquinho mais, explicar o trabalho que ela faz aqui. Né, Milinha? Esse tema profundo, né? Hipnose, eu acho que é um tema que instiga bastante as pessoas têm muita curiosidade, tem muito tabu, tem muito preconceito, tem muito tudo, né? Então, é um momento legal para você trazer à tona, explicar o que é, contar primeiro a tua história, né? E como você chegou, por que né? você chegou nisso, né? Eu queria primeiro agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o nome Na Fogueira com Elas, né, já chama atenção, assim como a hipnose, né? Então, eu sou hipnoterapeuta, trabalho nessa área desde 2021, né? Sou formada em parapsicologia clínica, hipnoterapia sistêmica também. E eu cheguei nessa área, claro, como tudo a gente traz problemas emocionais, onde a gente vai se descobrindo ao longo da vida, né? E eu comecei através dos meus BOs de relacionamento, foi onde eu fui me descobrindo e eu me apaixonei por essa área e percebi o quanto ela transformou a minha vida, né? E desde então eu comecei a estudar, a buscar, sou reikiana também, e eu busco sempre, estou em constante evolução, buscando aprender sempre técnicas novas, entendendo como funciona o ser humano, emocional. E hoje eu trago para todas as pessoas que me acompanham também, né? Essa técnica que ela é profunda, traz muito misticismo para quem não conhece, né? Muito tabu, mas é mais simples do que parece. E tu, antes de tu entrar para isso, tu já tinha sido hipnotizada antes? Tu já passou por algum processo? Ou tu decidiu, não, eu vou trabalhar com hipnose, né? Quando que foi essa tua decisão, assim? Então, foi por um processo que eu estava passando por um problema de relacionamento, onde eu fui buscar ajuda. E essa pessoa que me ajudou, um parapsicólogo, né? Ele me acompanhou ao longo de um tempo e eu passei pelo processo de hipnose, né? E onde eu comecei a descobrir o porquê daqueles problemas, de onde vinha, né? E nesse processo de hipnoterapia que eu passei com ele, eu fui me descobrindo e foi mudando muita coisa ao longo da minha vida. E desde então que eu comecei a estudar essa área. Ah, legal. E quando tu... Não, pode falar. Quando tu era criança ou na tua infância, adolescência, teve alguma coisa assim voltada pro espiritual ou não? Não. Foi a vida dando patada aí? Não. Foi a vida dando patada, rasteira, levanta e vai. Aí vai. E foi nesse processo. Então, quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 18 anos... Aí eu tava no primeiro ano de faculdade, grávida, no relacionamento, e aí começou todo o processo. De descambação, né? Foi onde eu comecei a trabalhar. E eu gosto de brincar que o emocional é como se fosse uma cebola, né? Então, a gente vai descamando e entendendo. Cada nível é um processo diferente. Mas foi nesse período que eu comecei, que eu conheci a hipnose, né? A gente queria saber o que é, em essência, a hipnoterapia. Porque tem muitos tipos, né? Tem o bem dormido, tem várias vertentes, né?
dessa terapia. A gente queria entender o que é, para que serve, como funciona. Se você puder explicar pra gente. Claro, vai ser um prazer. Então, a hipnose nada mais é do que um fenômeno natural da nossa mente, né? Acontece em vários momentos do nosso dia, mas a gente não tem o conhecimento do que é. Hipnose, ela acontece quando a gente recebe um estímulo externo. Por exemplo, pode ser sensorial, no toque, auditivo, ou até mesmo, sabe aquele momento que você sente um cheiro de uma comida e te faz lembrar lá de trás da tua infância? Isso é hipnose. Então, é algo simples, que é um fenômeno natural, que acontece em vários momentos da nossa vida, mas a gente não tem o conhecimento. Só que a hipnose em si, ela não faz nada, né? Então, ela só faz um processo, um fenômeno natural, só que a gente usa isso de uma forma terapêutica dentro da terapia, dentro do processo de hipnoterapia. Então, o principal objetivo é trazer essa emoção, ativando a emoção, que é o subconsciente, para que a gente tenha acesso lá na causa de problemas emocionais, de traumas, né? Para que a gente possa trabalhar isso, para que possa ser ressignificado, ou seja, dar um novo significado, né? Para aquele momento que foi traumático, ou para aquele momento que está trazendo prejuízo, ou podendo ser uma ansiedade, uma depressão hoje. Então, 90% dos casos que eu atendo hoje, a causa vem lá de trás, ou da infância, ou da vida intrauterina, né? Então, são esses dois momentos onde a gente... Pega mais. Isso. E vidas passadas você não trabalha, no caso? Ou... Não é o meu objetivo, né? Tá. Mas o principal objetivo é nesses dois primeiros momentos. Entendi. Onde a gente já tem a consciência, já tem estudos que trazem, né? O quanto é importante, o quanto isso vai trazer de resultado para a nossa vida nesses dois momentos. Tanto na vida intrauterina quanto na primeira infância, que é até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Legal. E esse processo, ele funciona como? A pessoa vai, chega pra você, conta o problema, porque muitas vezes a pessoa não sabe o problema que ela tem. Ela só sabe o que tá doendo ali na hora, mas ela não sabe a causa, né? Como que você faz essa investigação, vamos dizer assim? O primeiro passo tem que tirar todo esse misticismo que a hipnose traz, né, em si, pelo nome. Então, tem pessoas que chegam pra mim pensando que eu vou controlar, que ela vai deitar lá na poltrona e vai dormir e vai acordar outra pessoa. Não, eu não vou controlar a mente de ninguém, a pessoa não vai perder a consciência, ela permanece, ela fica consciente porque é a forma que eu preciso dela naquele momento para poder fazer todo esse processo, né? Então, no primeiro momento, eu começo por uma consulta inicial, onde eu vou investigar, vou mapear tudo que ela está sentindo. E a maior parte das pessoas, como você disse, são analfabetas emocionais, porque a gente não aprende a lidar com o que a gente sente, né? E ninguém ensina isso na infância pra gente. Então, é um momento de descoberta mesmo, de colocar luz em tudo que a pessoa sente. Então, ali, através de perguntas certeiras, eu vou identificando já no primeiro encontro a causa do que ela está sentindo. E, nesse primeiro momento, todo o trabalho ele é feito de forma emocional. Então, onde em algumas perguntas a pessoa vai se emocionar e ali eu sei que eu estou chegando perto, né, do problema, da raiz, que é onde a gente ativa o subconsciente. Então, a emoção, ela é uma parte do nosso subconsciente, onde estão as nossas lembranças, as nossas memórias, né? Então, através de perguntas, eu vou identificar nesse primeiro momento para poder direcionar e construir um tratamento personalizado para a pessoa. Entendi. E no caso de bebês intrauterinos, né? Porque a gente, olhando assim pela ciência, tu vai começar a ter lembranças com 4, 5 aninhos. Como que tu já teve experiências assim de estar na barriga da mãe e o bebê... não sei de que forma a gente ter essa memória e levar isso para a vida como uma emoção, como uma rejeição, ou uma raiva, ou uma dor, né? Como que funciona isso, né? Então, no processo de formação do bebê, a gente já sabe que as primeiras partes que se desenvolvem é o sistema nervoso, né? E
desde esse primeiro momento, logo depois da terceira semana, mais ou menos, já tem registros no sistema nervoso através de emoção da mãe. Ou seja, o bebê ele não recebe somente alimento através do cordão umbilical, mas ele recebe toda a descarga emocional através da corrente sanguínea da mãe. Quando a mãe altera ali o sistema emocional dela, vai alterar também a corrente sanguínea, levando hormônios como adrenalina, cortisol, e o bebê ele vai recebendo isso. E fica registrado como uma memória dentro dele. Ele não vai sentir, não vai entender palavras, o que está acontecendo, mas ele recebe através da emoção. E quando ele passa da vida intrauterina, nas primeiras experiências de vida ali na primeira infância, ele já tem algo armazenado. Então, a gente não nasce como uma folha em branco. Entendi. Né? A gente já nasce com papelzinho ali escrito. Sim. Então, que difícil assim, por exemplo, uma gravidez conturbada, sei lá, de um relacionamento tóxico, ou uma gravidez que a mãe sofre, ou sofre um trauma, né? Porque vai tudo pra criança, né? Vai. Então, tudo que a mãe pensa, sente, vive nesse processo dos 9 meses, chega pro bebê. Existe algum estudo que o pai também afeta isso ou não? Na verdade, o pai, ele é uma figura ali muito importante, porque ele vai prover aquela segurança, o bem-estar da mãe. Então, dependendo de como é o relacionamento dele, sim, vai influenciar. E quais problemas que podem ocasionar? Por exemplo, eu sou adulta já, tô cheia de problema, aquela pessoa toda errada, e eu não sei, e por conta de algo que aconteceu no útero. O que pode ocasionar, por exemplo, uma violência doméstica ou uma rejeição? Quais são os problemas que podem... Eu gosto de falar que existem 2 momentos na vida adulta que revelam boa parte do que a gente vive, tanto na vida intrauterina quanto na infância. A primeira grande oportunidade que a vida dá pra gente é o relacionamento. Quando a gente está dentro do relacionamento, vem à tona muitas coisas do que a gente traz lá de trás. Um relacionamento amoroso, né? Isso, relacionamento amoroso. Quando a gente encontra um par ali, sabe? É onde a gente deposita as nossas dores, faltas, que vieram à raiz lá de trás já. E a segunda oportunidade, que é a mulher, é a maternidade. Então, quando a gente se torna mãe, a gente projeta tudo que a gente sentiu quando criança naquela criança que acabou de chegar no mundo. Então, esses 2 momentos revelam boa parte do que a gente viveu, tanto na vida intrauterina quanto ali na primeira infância, como uma rejeição, abandono, medo, raiva, tristeza. Isso tudo vai influenciar na vida, né? Ao longo da vida. Sim. Que eu gosto de dizer que o que a gente vive hoje não é o problema, mas é o resultado e a consequência, né? De tudo que a gente se construiu lá atrás. Entendi. Interessante. Hoje a gente tem uma epidemia muito grande, né? De ansiedade, pessoas ansiosas. Virou uma coisa romântica você ser ansioso. Tem meme enaltecendo a ansiedade, como se fosse uma coisa que tá na moda. Né? A minha filha tem 3, vai fazer 4 anos. E ela tá com mania agora de roer as unhas. E aí, não contente com a das mãos, ela começou a roer as unhas dos pés dela. E eu fui falar com ela disse, eu tô com crise de ansiedade, mamãe. A Bela. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 4. Eu nem sei se ela sabia o que era ansiedade, mas como que pode? Então, né, é essa moda que tá aí, né? Porque as pessoas, elas estão levando isso na brincadeira, meio que achando que é bonito, né? Tipo, pintar a unha, né? Então. Ai, que legal, eu sou ansiosa. Ai, que delícia, tão na moda isso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a ansiedade, os gatilhos da ansiedade, né? O que leva... Óbvio, a gente sabe, né? O que causa ansiedade. Mas existem coisas mais sutis, né, nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje em dia a gente percebe o quanto tá na moda, né? Tem a ansiedade, ser ansioso, tudo. E a gente vive em um mundo que naturalizou a ansiedade, né? Mas nem tudo que é comum é saudável, né? Sim. Nem tudo que acontece. Mas a ansiedade, na verdade, ela é apenas um sintoma, né? E que tem raízes muito profundas atrás disso. Então, a gente tem 7 emoções que vão guiar a nossa vida mesmo, né? E a forma que a gente interpreta
essas emoções, a gente vai trazer um resultado na vida, uma interpretação. E a ansiedade é uma forma da gente interpretar, geralmente, 3 emoções: o medo, a raiva e a tristeza. Lembra que eu falei que a gente é analfabeto emocional, né? Então, quando a gente não sabe dar nome para o que está sentindo, a gente coloca uma palavra onde, pra gente, naquele momento, encaixe e faz sentido, né? E nem sempre a ansiedade... Cada pessoa vai ter um tipo de ansiedade, por quê? Depende muito do óculos que ela usa para interpretar o que ela está sentindo, né? Mas a ansiedade, igual eu te falei, ela pode vir dessas três emoções não resolvidas, mal interpretadas, principalmente lá atrás. A maior parte dos nossos traumas que a gente carrega, que vão desencadear uma ansiedade ou talvez até uma depressão, elas vêm lá de trás. Porque na infância, uma criança sabe lidar com medo? Não. Com raiva? Isso piorou. Tristeza? Também não. E quando a gente não sabe lidar com isso, fica como se fosse uma marca no nosso emocional. E mais tarde, isso vai aparecer em algum momento através de um gatilho muito parecido com o que causou isso. Através de um medo de ficar sozinha, um medo de ser rejeitada, um medo de ser abandonada. Isso aparece tanto no relacionamento, que é muito comum, tanto no profissional, o lado financeiro também, lidar com o dinheiro, porque eu gosto de dizer que eu não atendo adulto, eu só atendo criança em corpo crescido. Por quê? Porque quem chega ali é a criança com dor. Um adulto, ele sabe resolver um problema, mas a criança não. Né? Então, quando chega uma pessoa com problema, é a parte criança dela que não está sabendo lidar com aquilo. E aí, preciso investigar, né? De onde que está vindo, o que é aquela ansiedade. Porque se a gente pegar 10 pessoas e perguntar o que você sente da ansiedade, como ela é, as 10 pessoas vão dizer coisas diferentes. Porque é a forma que ela está interpretando aquilo. Sim. Né? Ô, Deise, e, por exemplo, chega uma pessoa de 70 anos para ti. E ela vai tratar uma situação dessa. Tu vai fazer uma hipnose. Tu que vai dizer... Como que tu vai saber em que idade que vai? Aonde que vai pegar? Como levar, sabe? Na hipnose, assim... Como conduzir ela, sei lá, com 7 anos ela teve uma crise. Como conduzir para lá isso? É algo fácil ou é algo... Como que é o processo? É fácil e natural, por quê? Se eu te perguntar, se a gente começar a desenrolar, pegar uma emoção, por exemplo, do medo, e se a gente começar a lembrar, você vai lembrar vários momentos que você sentiu, medo de ficar sozinha, por exemplo, né? Então, isso é algo natural. Dentro da hipnose, a gente usa essa emoção um pouco mais potencializada, para que a mente ela use como se fosse um elástico para voltar lá para trás. Então, a ferramenta da regressão é algo natural também, né? Que nada mais é do que lembrar do que você viveu. Se eu te perguntar o que você almoçou hoje, você vai ter que lembrar, regredir a tua memória, né? Então, dentro do processo terapêutico, a gente usa uma emoção como base. A emoção que eu vou entender nesse primeiro momento, né? E eu vou guiando, porque eu sou apenas um guia. Eu não faço nada pela pessoa. Mas eu gosto de brincar que eu sou um GPS humano, né? Então, se a pessoa não conseguiu resolver sozinha, porque talvez ela não sabe o caminho. Não sabe voltar lá. Não sabe onde, como, nem como fazer isso, né? Então, durante todo o processo, eu vou guiando ela através da emoção, fazendo perguntas. E ela vai regredindo em momentos em que ela sentiu aquela emoção. E aí tem comandos, né? Pra eu saber, quando que vai ser a primeira vez? A pessoa, ela sabe, porque tá tudo registrado dentro do subconsciente. E ela só precisa dos estímulos certos, dos comandos certos, para que ela entenda quando que isso começou. E aí, voltando lá, tu consegue trabalhar para liberar, digamos, né? Essa emoção. Isso. Então, eu trabalho de 2 maneiras. O primeiro passo é entender quando tudo isso começou e depois a liberação da emoção. Por quê? Por exemplo, quando você tá com raiva, você quer ficar perto da pessoa que te deixou com raiva? Só se for pra socar, cara. Às vezes só dá se for pra socar. Dá Só se um for pra apertão no pescoço. E o que é o socar? Liberar a raiva. Liberar. Você consegue ficar segura com medo?
Não dá. Então, depois de entender quando foi esse momento que aconteceu isso, né? Aconteceu a raiz de tudo, a gente faz a liberação da emoção. Liberação da raiva, liberação do medo ou da tristeza, da emoção, que é a base que está registrada naquele momento. Para depois poder dar um novo significado. O que é dar um novo significado? Quando a gente está vivendo na infância, é o olhar da criança que está vivendo aquilo. E a criança, ela não sabe lidar com aquele momento, né? E geralmente não tem um adulto para explicar ou para mostrar o que está acontecendo. E para dar um novo significado é o olhar do adulto de hoje, da mulher de hoje que está me buscando, olhar para aquela situação de uma forma diferente. Então, ou seja, trocar o óculos, né, da criança para o adulto. E quando muda essa interpretação, o sintoma ele perde a função, porque a função é proteger, né? É a proteção para que não aconteça de novo o que ela viveu lá atrás. E quando você acolhe a emoção, ela meio que se dissipa, né? Se você tem uma emoção muito ruim, assim, que é recorrente, e você fica tentando rejeitar, ela vai aumentando. Mas se você... Tá, emoção, você tá aí, ok, raiva, vem aqui, eu vou te dar um abraço, vem aqui. Ela vai embora. Eu acho que é mais ou menos esse processo, só que bem mais elaborado, bem mais complexo, né? Quanto mais a gente briga, né? É igual você disse, mais aumenta. Quanto mais a gente foca... Resistência, resiste em não sentir, mais essa emoção tende a aumentar, né? E quando a gente olha para aquilo, não com os olhos da proteção, da rejeição, aquilo tende a melhorar, a aliviar, a poder liberar essa emoção que fica registrada no nosso corpo. Então, o ser humano, ele é multifatorial, né? Então, a emoção ela vai somando também, assim como vai resultar numa doença psicossomática, que vem boa parte das emoções. Dessas emoções. As emoções é a expressão do corpo, né? Ou as emoções ficam grudadas no nosso corpo, né? Tem até a terapia que é a barra de Axis, que libera essas emoções, né? Que interferem diretamente na nossa saúde, enfim, no nosso processo de autoconhecimento. Então, basicamente, essa terapia ela vai atuar somente nas emoções ou não? Sim, o principal objetivo é trabalhar o emocional, as emoções. Emocional. E às vezes precisa de várias sessões. Como que é assim? Cada caso é um caso. Como que tu sente assim dentro do que tu faz? Cada pessoa eu trabalho de uma forma diferente, mas a hipnoterapia ela tende a ser um processo bem breve. Né? Não é algo que fica repetindo. Não. Então, 90% dos casos que eu atendo é de 3, no máximo 4 encontros, 4 sessões. E aí a pessoa já consegue se sentir mais aliviada nesse sentido. Já na primeira sessão de hipnoterapia, onde a gente vai trabalhar com foco ali no principal objetivo dela, ela já tem resultado, já na primeira. E assim, tem casos de tu fazer, sei lá, tu tá hipnotizando e a pessoa apagar ou perder a consciência, ou esse mito todo que tem, né? Verdade. A pessoa tá ali vira um robozinho, né? Vai lá, pega um café pra mim. Como a gente vê na TV, eu acho que criou-se esse mito pela TV, anos 80, 90 aí, né? Que a gente via aqueles hipnólogos apagando as pessoas na TV. Mito ou realidade, né? Completamente mito. Porque, né? Eu sempre falava, eu quero ver como que acontece, né? Se eu vou apagar, porque criou-se esse mito, né? É completamente mito, porque, como eu disse, toda hipnose é uma auto-hipnose. É a pessoa que faz todo o processo e eu vou guiando ela. Então, na verdade, eu gostaria de controlar a mente das pessoas, porque assim eu teria 100% mais fácil, né? Do resultado de acordo com o que eu tô trabalhando, mas não. A pessoa não fica inconsciente, ela tem consciência durante todo o processo, ela se mantém consciente, ela não vai dormir, eu não vou controlar a mente dela, isso é um mito. E tu imagina que poder que a humanidade teria se a gente pudesse fazer isso? Porque se uma pessoa ruim pudesse fazer isso, seria terrível, né? De controlar os outros e já tem tanto controle na Terra, né? A gente já é controlado com tudo, né? Eu gosto de falar para as pessoas que
que se tratam comigo, com os meus pacientes, que, na verdade, elas retomam o controle. Porque, de alguma maneira, elas perderam o controle da própria vida para uma ansiedade, para uma depressão, né? Então, todo o processo da hipnoterapia é ela retomar o controle da própria vida. Então, ela não Pegar perde o poder controle. de volta, né? Ela assume de novo o controle da vida. E nos casos de depressão, eu acredito que é ainda mais difícil, né? Porque a depressão, ela tá ligada a várias coisas, né? Do passado, né? Passado, às vezes é questão genética, às vezes, enfim, entra várias coisas num quadro depressivo, né? Então... Como eu disse, né, a depressão, assim como outras doenças, ela é multifatorial. Também questão hormonal, questão de alimentação, de sono, vitaminas, né? Vitaminas, exercício físico, emocional. Então, sempre que eu trabalho um processo com uma pessoa com processo depressivo, eu gosto de ter um acompanhamento multidisciplinar com ela, né? Para que ela possa trabalhar em todas as áreas da vida, inclusive espiritual também. Holístico, né? Holístico, é. E tem casos, assim, de tu ter hipnotizado alguém que essa pessoa passou por um trauma horrível, assim, sei lá, um trauma grave, mas ela apagou. E aí a hipnose leva ela para aquele trauma e né, para ela ressignificar. Já aconteceu isso contigo? A pessoa... Tipo assim, como é que tu vai voltar para algo que tu não lembra? Regredir para algo que tu não lembra, né? Na hipnose, tu vai para esse buraco ali, né? Sim, já aconteceu situações onde a pessoa não lembrava com clareza, mas ela tinha flashes do que ela já tinha vivido. Porque a nossa mente, ela pode, sim, guardar uma situação ali para te proteger mesmo. Mas isso não significa que você não está vivendo as consequências dela, né? Sim. E na hipnose, na hipnoterapia, ela consegue ter clareza do que aconteceu, das emoções, de tudo que ela viveu, sim. Mas geralmente a pessoa tem o conhecimento de algo que foi vivido em algum momento, né? Não é algo que está totalmente apagado, né? Não. Que tem relatos assim, né, de que a pessoa, sei lá, foi abusada, mas ela não lembra. Talvez ela lembra, mas não quer olhar, né? E tem bastante mulheres, né, que chegam com esse receio. E se eu lembrar de coisas que eu não quero? A pessoa já não sai projetando já. E se eu não der conta de lembrar de algo e se eu não souber lidar? Não é bem assim, né? Então, tem toda uma segurança ali, onde eu vou orientar com um processo seguro, né? E tudo que ela vai lembrar, ela já tem um pouco do conhecimento, sim. Você lembra de algum caso que te marcou, assim, de cura, vamos dizer assim, né? Que você é uma pessoa que você atendeu, enfim, que foi muito relevante para você? Tem vários casos que eu sou apaixonada, né? Por todas as pessoas que eu atendo. Mas tem, sim. Tem uma pessoa que eu atendi, onde ela carregava uma depressão de um longo tempo, com ansiedade. Ela tinha até medo de dirigir, o marido faleceu na pandemia e ela se fechou em casa, né? Então, ela parou de viver ao longo desse período, principalmente depois da pandemia. E ela me procurou porque ela tinha medo até de sair de casa. Se ela estava em fila de algum lugar, ela parecia que todo mundo estava julgando ela. Então, ela deixou de fazer muitas coisas ao longo da vida, né? E a gente fez o processo de regressão com ela e onde estava ligado com as cobranças que a mãe dela tinha com ela. Onde ela não sabia tabuada, a mãe trancava ela dentro do quarto e deixava ali 1 ou 2 dias sem comida, sem nada. Que horror. Meu Deus do céu, cadê essa mulher? Tá presa? É consciência, né? Sim, mas dentro da terapia a gente aprende a não julgar. Porque se a mãe fez isso, imagina o que ela deve ter passado na infância dela. E também a gente só consegue ver um trechinho da situação. A gente não vê como um todo, né? Qual que é a história completa? Às vezes, se aquela pessoa não tivesse sofrido aquele trauma, não teria virado a pessoa, sei lá, que mudou, revolucionou o mundo, enfim. Então, a gente não consegue ver dessa forma. A gente vê só põe foco só naquele ato, né? De crueldade. Sim. E porque, enfim, a gente é humano. A gente não consegue ser... E depois desse processo, onde eu acompanhei ela, foi um tratamento bem breve mesmo. Eu acho que a gente se encontrou umas 3, 4 vezes. E
hoje a vida dela mudou Mudou. completamente. Que Hoje legal. eu vejo as fotos dela e eu até brinco com a minha secretária. A gente tem que começar a tirar uma foto do antes e do depois. Sim. Porque, caramba, muda Muda o rosto muito. da Ela pessoa, começa a viver a essência Muda. dela, parece, né? É. Hoje, as fotos que eu vejo dessa pessoa que eu atendi é completamente diferente. É uma mulher empoderada, linda, ela se cuida, ela se arruma. Ela fez reforma em casa, na casa dela, colocou piscina. Eu falei, gente... Oh, maravilha! olha, Quantas sessões ela precisou? Que é legal, muito né? lindo a mudança que acontece Sim. depois, né? Mas isso vem pra gente, né? Tu é mãe, eu sou mãe, tu sabe, é mãe. A responsabilidade que a gente tem com os filhos, né? Porque as gerações anteriores não tinham essa consciência. Era tudo na brutalidade, né? Era tudo muito difícil. E não tinha essa consciência de como meu filho vai estar no futuro emocionalmente. Ninguém ia pensar nisso, né? Era sobreviver. É. E hoje a gente já tem. Então, pensar em como vai criar os filhos para gerar menos traumas, né? Um trauminha a gente sempre Fazer gera. uma contenção de danos, na verdade, né? Porque a gente acaba Dá uma gerando de qualquer reduzida. jeito. Traumatizar, a gente vai traumatizar. Eu falo de pros meus, qualquer eu falo jeito, pros né? meus filhos, depois vocês procurem terapia, Tu nunca vai sabe, lá. né? É difícil saber o quanto, mas é diferente tu trancar teu filho 2 dias sem comer num quarto, Sim, né? é. Tipo assim, existem linhas, Bater, né? É, Bater. coisas que hoje já não tem mais, porque não faz mais parte da energia do planeta, né? Mas quanto mais pra trás a gente olha, mais ignorância, né? E Muito brutalidade mais. era, Exatamente. né? Muito mais. E o foco antes era sobreviver. E hoje a gente já vive uma condição diferente, né? Então, hoje a nossa geração, ela tem essa possibilidade, essa oportunidade de curar traumas e feridas que vieram de muitas gerações lá de trás. Então, a gente é muito E é a geração que tá virando privilegiada. essa chave, se for ver. Porque a gente vem de um pós-guerra, que os avós estavam vivendo a época de Segunda Guerra, os pais pós-guerra. Escravidão, a gente tá saindo tudo, disso. né? Tipo, se pegar toda a história atual dessa raça que tá aqui na Terra, né? Que acredito que vieram outras antes. Se pegar toda essa história, a gente que tá virando essa chave, a gente tá só começando, né? Só começando. Sempre um processo. Vai vir muita mudança, acho que muita coisa boa, falando de consciência, da mente, né? Desses estudos. Eu né? gosto muito dessa geração atual. Eu vejo muita gente falando mal, né? Geração eu adoro. Nutella, geração Nutella. Gente, eu vejo meus filhos como eles são menos cruéis do que eu fui. Como eles são mais empáticos, como eles são mais incríveis, assim, inteligentes, como eles são mais habilidosos. E, cara, o que é subir em árvore comparado a você respeitar o próximo, respeitar as diferenças, né? Você não vê, na minha época, você não podia ver uma criança numa condição especial que você ou tinha medo, ou tirava sarro, ou fazia bullying. E hoje eu vejo que eles não têm esse olhar e é puro deles. E por nossa causa, porque a gente educou melhor, a né? chave, né? Porque É. mudou muita coisa, Mudou. né? E uma pergunta interessante: dá pra gente se auto-hipnotizar? Dá. Por exemplo, eu quero trabalhar uma emoção que eu sei que eu tenho com o meu pai. E dá pra eu fazer isso sozinha e voltar pra terra sozinha, né? Porque às vezes a gente fala em hipnose, tu pensa, vou apagar, como é que eu volto, né? Não volto mais pro meu corpo, né? Esse é um medo, né? Que muitas pessoas têm. E se eu não voltar? Fala, mas você não vai voltar, você não vai pra lugar nenhum. Vai continuar no mesmo lugar. Vai estar ali, né? Mas tem sim situações onde a gente sozinha consegue trabalhar em emoções sutis, né? Mas quando é uma ferida um pouco mais impactante, a gente precisa de alguém que tenha um olhar racional ali naquele momento, que não esteja dentro daquela emoção. Por quê? Quando vem uma emoção muito forte, a gente age por impulso. E se aquele trauma tá te impedindo de mudar ou de olhar para uma situação diferente, por que você vai conseguir ir sozinha, né? Então, já vem uma proteção ali. Por isso que, às vezes, a gente precisa buscar um profissional. Mas, claro que a questão de motivação diária, de autoestima, a gente consegue trabalhar, sim, sozinha, com sugestões positivas. E aí, você faz um relaxamento. Eu gosto de fazer uns decretos positivos. Isso é uma forma de hipnose. Sim. De reprogramação Sim. mental, né? De PNL. É uma forma de programar, né? De reprogramar, a gente precisa de um processo mais profundo. Ai, De limpeza primeiro, de limpeza, né? qual seria a diferença? O que acontece? Imagina essa xícara aqui cheia de água suja. E aí a gente chega com
uma sugestão positiva, ou seja, eu coloco 2 pingos de água limpa ali. Vai resolver? Dissolver na água suja. Não vai resolver. O que a gente precisa? Trocar toda essa água, né? Então, dentro do processo profundo, terapêutico, a gente vai trocar essa água. Vai manter a água ali dentro, porque a gente não muda o passado da pessoa, não muda nada do que aconteceu. Mas a gente pode tirar a sujeira que está impedindo ela de olhar pro que tem no fundo dessa xícara, né? Então, claro que depois de um processo de faxina emocional, a gente consegue potencializar e deve, né, muito todos os resultados no dia a dia mesmo, né? Eu penso que todo trabalho espiritual, quando a pessoa busca, primeiro tem que ser feita a limpeza. Sim. Pra mim, eu também tenho, no que eu trabalho, né? Primeiro eu vou fazer a limpeza para depois... Pra arrumar o guarda-roupa, né? Porque senão é bem isso, é bem Principalmente esse a limpeza emocional, porque a gente é dramático e traumatizado, né? E o emocional, assim, ele atrapalha muito a nossa evolução, né? Nosso autoconhecimento, nosso processo de evolução espiritual, desenvolvimento pessoal, financeiro, né? Eu gosto de falar sobre 3 termômetros que tem pra gente entender como é que tá o nosso emocional. Então, o primeiro termômetro é o relacionamento amoroso. Como é que tá o teu relacionamento? É um relacionamento saudável? Quanto da história dos seus pais você está carregando dentro do seu relacionamento? Tem aquelas pessoas que falam, eu tenho dedo podre. Tá, mas de quem que é esse dedo? Né? Então, quantas coisas você está carregando? Eu só acho curva de rio, né? Mas isso tudo precisa ser olhado lá para trás, né? Porque a primeira infância você vai se construir e vai levar para a vida, né? Então, tem o segundo termômetro, que é o profissional. O quanto você está realizada dentro do teu profissional. E o financeiro. Quanto que você está satisfeita com o teu financeiro? Porque essas 3 áreas, quem dá conta de ter? Quem dá conta de ter um relacionamento? Tudo harmonizado, tudo Quem dá lindo. conta de ter uma profissão e dinheiro? É um adulto. E se não tá organizado, é porque é uma criança que está administrando. É uma criança de no máximo 8 anos de idade que tá ali. E é interessante, porque 99,999% da humanidade está com algum desequilíbrio aí, em alguma área, né? E aí mostra, né, a quantidade de traumas que a gente está carregando lá de trás. Né? Todo mundo precisa de hipnose. Não só hipnose, né? Claro que a hipnoterapia ela é uma ferramenta incrível, uma das. Mas a pessoa tem que buscar o que faz sentido para ela, né? O que faz sentido no que ela acredita, nas crenças, nos valores. Mas, claro, a hipnoterapia, como eu trabalho, é uma ferramenta onde ela é rápida, direta, certeira, que é para quem busca objetividade, né? Praticidade, né? Sem firula, sem muita fantasia. Meu caso. Já vou marcar minha consulta. E tem pessoas que gostam, né? De ficar indo toda semana no psicólogo, de desabafar. De conversar, né? E tá tudo bem, se faz sentido, né? Sim. Eu acho que não existe a minha terapia é melhor ou a tua terapia é melhor. O que ressoa melhor, né? Cada pessoa é tudo diferente. Conexão, sintonia. E uma época da sua vida você pode estar gostando mais de uma, outra de outra. Assim, eu vivo mudando. Eu falo uma coisa que hoje, amanhã eu já tô falando outra coisa. E eu acho que tem que ser. Pra tu sentir, ter experiências diferentes, senão a pessoa fica só, né, bitolada ali num conceito, em alguma coisa. E aí não evolui também. Não, né? Não evolui. Cada ferramenta, ela tem ali a sua ajuda, seu benefício e tem sua limitação, né? Então, ela vai trabalhar de acordo com ali o parâmetro dela. Ela vai te ajudar até um certo ponto, mas, claro, depende muito mais da pessoa também, né? Sim. É um processo. E hoje, o que você acha que atrapalha mais, assim, num processo de desenvolvimento humano? A falta de vontade. Da pessoa? Da pessoa, por quê? Os traumas que a gente carrega, eles trazem benefícios e prejuízos. Só que tem algo que eu chamo de ganho secundário. Dependendo de cada pessoa, o que ela está ganhando, independente de como ela está. Às vezes está... Vou usar uma palavra aqui que não tem outra, tá? Pode usar. Às vezes ela tá cagada emocionalmente. A gente já usou essa palavra algumas vezes. O YouTube não bloqueia cagada. Não? Que bom. Às vezes ela tá cagada emocionalmente, mas a ferida dela é do abandono. Ela tá doente, tá na cama,
tá com fibromialgia, que é cheio de dores ali, que a gente sabe que o fundo é emocional dessa doença, né? Só que ela tá tendo recurso que é a atenção da família. Quanto essa pessoa tá disposta a perder a atenção dela para não ter mais essas dores? É verdade. Entende? Então, eu já tive casos de uma mulher em específico que eu atendi, que ela tinha fibromialgia, tudo, e o marido dela deixou de trabalhar por um período para poder ficar com ela e auxiliar ela nas coisas de casa. E ela veio fazer o tratamento. Ela melhorou muito na primeira sessão. E aí, quando ela voltou para o retorno, ela falou assim: nossa, eu tô incrível, melhorei, meu marido voltou a trabalhar, eu tô mais independente, tô feliz, tô sem dores. E aí, depois ela voltou para o terceiro encontro, que é onde eu vou acompanhando, né, a pessoa. E ela falou assim: Daisy, eu não tô bem, voltou tudo. Não quer que o marido saia. Perto, né? Sim, porque ela deixou de ter a atenção que ela tinha. Porque lá na infância ela foi abandonada pela mãe. Ou seja, foi só uma consequência. E aí eu tive que deixar isso bem claro para ela, né? Que era um ganho secundário que ela estava tendo. E ela falou: não, eu prefiro continuar com dores, mas ter o meu marido perto de mim. É a mesma E daí coisa. não tem o que fazer. Não tem. É a opção dela, não tem como. Se eu não controlo a mente dela, é uma escolha dela. Já aconteceu várias vezes de eu ficar doente porque eu queria, eu sabia, eu tinha consciência que eu tava querendo ficar doente porque eu não aguentava mais de tão sobrecarregada. Sabe quando você precisa ficar doente pra parar de cuidar de criança? Vocês que são mães... Pra ser cuidada, né? Pra ser cuidada, já aconteceu. E eu tomei consciência daquilo, assim, pô, eu tô doente porque eu quero. Eu vou continuar assim, gente. Tô deitadinha. Tá boa essa gripe, Tão né? gostosinha aquela Tão cuidando gripe. de Tão mim. cuidando de mim. É muito... Porque aí entra no arquétipo do bebê pra ser cuidado, É uma né? forma, né? De um recurso, uma criança. saída que o nosso Mas pra cérebro ver como encontra. a gente se manipula e quer manipular os outros, né? Sim. Porque isso que ela fazia era uma forma de manipular o marido. Exatamente. Né? É uma manipulação. Inconsciente, né? Porque... mas não Ninguém quer ficar doente, né? Mas a gente acaba... Nosso subconsciente Mas trabalha... às vezes a pessoa tem um caso de amor com as dores. Sim, A pessoa acostuma. ama, eu tenho um exemplo, minha vício. mãe sai de uma dor, ela vai pra outra. Fala, é um caso de amor. O Chamo de sofrimento Maria das vicia. Dores já. Porque Mas aí Não a gente entra num papel chamado vítima, né? Vítima da própria história. É. E a vítima, ela se alimenta de dor, né? Só que ela tem um ganho muito grande, assim como dessa pessoa que eu atendi. Que é a atenção. Porque quando ela tá se lamentando e dizendo das dores, tem alguém escutando tem ela. alguém escutando, né? E é o que ela E precisa. tem muita gente que entra no modo, que eu falo, modo hospital, que a pessoa vive procurando médico. A pessoa não tá doente, ela tá ótima, mas ela vai em tudo quanto é médico procurar uma doencinha nela pra... Falta de atenção. Né? entra nessa carência, né? Claro que ninguém quer ficar doente, né? Ninguém, Não, sã não. consciência, Em sã mas... consciência, né? Mas tem pessoas que querem procurar algo Sim. pra poder entrar, Fica né? buscando, né? Que busca. Fica buscando e aí a gente vê a consequência de tudo que a gente viveu lá atrás. Às vezes, tem outra pessoa que eu lembrei aqui agora, que ela falou que a mãe dela só dava atenção pra ela quando ela estava doente. Porque ela tinha muitos irmãos. E antes a gente vinha, né? De família muito grandes, né? E daí o único momento que ela tinha com a mãe dela é quando ela estava doente. E na vida adulta, aí a gente vai desenvolvendo o mecanismo de defesa, de proteção na mente, né? E quando ela precisava ou se sentia sozinha, agora na vida adulta, ela fazia a mesma coisa, acabava ficando doente. E quando ela teve essa consciência, ela pôde mudar, dar um novo significado para isso, né? Ressignificar. E não dá pra condenar, porque assim, gente, se você voltar pra infância, quando você ficava doente, era muito gostosa a atenção que a gente sim, recebia da nossa mãe. É beijinho, assim, é bolachinha. Eu faço isso com a Bela, já beijo o tempo todo, mas eu também. quando tá doente, tu acolhe mais, né? Sim. E é uma zona de conforto que a pessoa vai inconscientemente. E como que ela vai se ligar que é por causa disso, Não né? tem. Então, realmente precisa de um processo terapêutico muito, muito profundo, né? Então, nesse primeiro momento que eu tenho com a pessoa, quando ela me procura, faço esse panorama geral de toda a vida dela.
Então, ela não vai chegar e vai me contar a vida dela como um psicólogo tradicional. Sim. Mas eu vou guiando ela em pontos específicos para ter essa clareza, né? E já aconteceu de tu tá atendendo a pessoa e a pessoa tentar sabotar? Tipo assim, ela não quer tentar enganar, não tô vivendo isso, ou não tô vendo, sabe? Sim, mas a linguagem corporal, ela denuncia, né? Ah, é? Só que... Tu já sabe, tu consegue. Eu não pegar. posso, sim, mas eu não posso dizer, ó, você tá mentindo. Mas geralmente o que acontece? No segundo encontro ela chega, Daisy, sabe aquela pergunta que você me fez? Eu não falei bem a verdade, eu queria te falar, então... O que tu vê no corpo, assim, que denota, assim, que a pessoa tava mentindo? Tem uma coisa que que entrega geral. Às vezes ela fala assim, eu pergunto, como é que foi o teu relacionamento com a tua mãe na tua infância? Ela fala, nossa, foi incrível. E a cabeça, ela tá negando. Foi incrível, foi maravilhoso, foi muito bom. E ela já se fecha. E aí ela tá fazendo não com a cabeça, né? Tá negando, né? Só ela sabe como é que foi, não tem como. Sim, Às vezes ela até fala pra ela mesma que foi e acha que foi, né? Porque todo mundo quer ter um relacionamento bom com a mãe, né? Sim, porque é o primeiro relacionamento de vida que a gente tem, né? Sim. E vai direcionar muita coisa ali na frente. E aí depois começa... É por isso que eu falo que o emocional é uma cebola. Talvez naquele primeiro momento ela não estava pronta mesmo, né? Se sentindo segura para poder se abrir e contar a verdade. Mas geralmente a pessoa conta depois. Vem. Às vezes, na hora, a pessoa também nem se liga, né? Porque tá acostumada, né? Sei lá. Quando a gente é criança, a gente só tem aquela realidade. Não sabe se aquilo é bom, é ruim, se é saudável, se não é. Aí fica normal, acaba se tornando algo normal para ela. Mas conforme a gente vai evoluindo... Inclusive, a gente vê esses casos perturbadores que tem muito nos Estados Unidos de famílias doentes que trancam os filhos, amarram os filhos. E aquelas crianças crescem, né? Tinha um caso de uma família toda que os filhos eram amarrados, né? Como cachorros. E eles cresceram, ficaram anos assim. E eles achavam que aquilo era uma vida normal, né? Porque tá ali condicionada, né? Sim, foi o que ela aprendeu, né? E foi a forma que o subconsciente dela foi entendendo que era daquela forma, né? Que sobrevivia, daquela forma que os pais tratavam os filhos. E a gente só replica, reproduz o que aprende. É do mesmo jeito que a gente acha que a vida que a gente tem, né? Que muitas vezes é uma vida mais ou menos, e a gente acha que é ok, que é supimpa e que tá tudo bem. E aí a gente começa a estudar mais, a gente começa a ver que a gente pode ter outras possibilidades, que a gente pode ter um relacionamento bem-sucedido, que não precisa ser como todo mundo fala, né? Que fala, ou você escolhe a fidelidade ou escolhe dinheiro, né? Ou, sei lá, uma abundância, uma vida... a gente sempre tem que escolher entre uma coisa e outra. A gente acha que isso é normal, né? Principalmente com as mulheres, porque a nossa geração é uma geração de mulheres que saíram para o mercado de trabalho e ficou muito, ou você tem filho ou você vai ter sucesso profissional. Ficou muito forte isso com as mulheres, né? Não vou ter filho porque eu quero ter minha carreira. E muitas mulheres... Eu sou um exemplo, eu fui ser mãe com 39 anos. Então, assim... Me arrependo, gostaria de ter tido outro, hoje já não vou ter por causa disso, né? Eu caí nesse buraco e é muito comum, porque a gente teve que fazer escolhas. Sim, né? E aí ou então você tem e aí você acha que você precisa abrir mão da sua carreira, né? Pra não... Mas no final, bem conversadinho. Conversando tudo se encaixa. Isso a gente traz também de tudo que a gente viu, né? Como foi ali o processo de educação mesmo, como que a nossa mãe lidou com o que é filho, né? Como que ela se relacionou? E a gente traz essas marcas, né? E vai desenvolvendo crenças, onde vai resultar... Ou muitas mulheres hoje estão optando em não ter filhos, né? Por quê? Porque talvez lá atrás escutaram que filho dava trabalho, que filho impedia, que tinha que escolher, né? E geralmente, quando vem essas questões de ter que escolher, por exemplo, amor ou dinheiro, felicidade ou dinheiro, né? Carreira ou filho. Carreira ou filho. Se a gente olhar e investigar lá para trás, o quanto essa pessoa teve que escolher entre a mãe e o pai dela. Né? Então, ali já desenvolveu um mecanismo. Eu tenho que escolher, eu não posso ter os dois.
Isso vem geralmente de pais separados. Né? Pois é. Pais separados, onde a criança tinha que escolher um ou outro para não magoar, ou ficar no meio dessa situação, da briga, né? Da briga. Ou a infância muito escassa, que você ia no mercado, mãe, me dá um chocolate e uma bala? Não, ou o chocolate ou a bala. E a criança, ela aprende tudo. E eu fazia isso com os meus filhos. Agora não, agora eu falo, não, pega tudo, pega o que você quiser. A criança é como uma esponjinha, né? Ela vai absorvendo tudo que vai acontecendo ao redor dela, no ambiente. Muito legal, muito interessante. Ai, obrigada, gente. Muito bom. E foi bem legal, que foi bem linkado ao que a gente tinha conversado no episódio anterior. Falando também que a gente entrou nessa questão da gente ser... Eu falei que a gente é a cebola do Outback, né? Haja coisa pra descascar, né? E a gente vai morrer e não vai curar tudo, não vai trabalhar tudo que precisa, né? Essa é a beleza da vida, né? A beleza da vida, que é evoluir, tá em constante evolução, aprendizado, né? E não terminar nunca, né? Porque senão já não precisa nem existir, né? Não, vai ter outra vida também. Se você não conseguir trabalhar nessa, tem outras. Relaxa. A gente é eterno, né? Que nem, a pessoa tá aqui aprontando. Ai, deixa aprontar, porque a gente é eterno. Depois tem outra e vai curtindo a vida. É bom curtir a vida. É bom. Claro que quanto mais a gente se resolve nessa, mais rápido, melhor. Mais rápido né? Mas não é todo mundo que quer. E o universo é paciente, tem a vida inteira, a eternidade pra esperar, né? Deus não vai ficar falando acelera aí seu processo, vamos parar aí o que você tá fazendo, acelera. Acorda pra porque vida, eu tô né? com pressa. Nunca, jamais. É a gente que tem essa pressa também, né? Na verdade, a gente tem mais pressa de ver o outro acelerado que a gente acelerar, né? Que geralmente a gente coloca a culpa no outro, né? Quando não tem autoconhecimento, né? É verdade. Mesmo tendo, é difícil, né? A autorresponsabilidade só um adulto dá conta, né? Então, o processo eterno é de adultecimento, né? Mas se tu olhar bem, todo mundo é criança, né? Tem um lado criança, assim, né? Ali... forte. Eu que o diga. E ela nunca vai sumir, né? O que a gente precisa fazer é curar as feridas que ela traz. O lado da criança feliz a gente tem que manter, né? Sim. Acolher, verdade. Pra poder admirar a vida, aproveitar, né? E ser feliz mesmo, né? Ter leveza, né? Porque eu acho que a coisa que tem mais triste é ver uma criança triste. Quando eu vejo uma criança triste, me dói o coração, assim, ou se a gente vê alguma cena, alguma coisa, porque parece que a criança foi feita para ser feliz, né? Para brincar, para estar bem, para estar saudável, então meio que vai contra a natureza. É isso mesmo, vai contra a natureza, né? E se todas as famílias tivessem a noção do quanto a infância vai resultar ali na frente, vai trazer, né? Tanto coisas positivas quanto negativas também. Acho que a gente deveria ter uma CNH para ser pai, né? Deveria ter. Com certeza. Para poder ter seres humanos melhores, né? Mais leves, menos traumatizados. Mas eu acredito que já está tendo. A gente já vê uma mudança desde o ano 2000 para cá, dessas crianças que estão vindo com outra mentalidade, com outra energia, né? E eu acredito que isso vai ser um processo, assim. Acho que a mudança no planeta vai ser pessoas melhores vindo para o planeta. Amém. É só olhar pra gente. Maravilha. Mas é isso, gratidão. Beijo.